Senhor, o tema que Deus me deu é: onde está o teu olhar? Onde está o nosso olhar? O que nos move? O que nos inspira? O que nos prende, talvez? Onde está o nosso olhar diz muito a nosso respeito. Onde está o nosso olhar diz muito a respeito do nosso destino também. E algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias é a respeito desse avivamento que ele quer da igreja dele, desse despertar, né? Até a última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei sobre despertar, sobre esse despertar do povo, da igreja dele. Porque a gente lê a palavra e a gente vê o que foi a vida dos primeiros cristãos, e a gente vê como é a nossa vida. Não tem como a gente não fazer essa comparação. O que fez aqueles discípulos viver daquela forma? O que fez aqueles primeiros cristãos viverem daquela forma? O que eles tinham no coração? O que eles tinham em mente quando eles escreviam aquelas cartas? Para onde eles estavam olhando, que eles estavam tão dispostos a sair, fazer a obra, a arriscar as suas próprias vidas? O que moveu esses homens que não tem movido a gente, uma vez que o mesmo Espírito Santo que revestiu a vida deles também nos revestiu? Uma vez que o mesmo Espírito que regenerou, que trouxe um novo nascimento, a nossa conversão, a deles, trouxe também a nossa. Mesmo os dons que eles tiveram ainda continuam disponíveis, totalmente disponíveis para a igreja. E por que a gente faz tão menos? E por que também a gente crê tão menos, na verdade? É pelo menos a minha percepção, talvez você não concorde. Por que a gente crê tão menos, será? Porque onde será que está o nosso olhar? Por que a gente é tão mais frágil do que os primeiros cristãos? Qualquer coisa, a gente já está de qualquer forma. E eu fico pensando que talvez nós estejamos muito apegados às coisas dessa terra. Talvez a gente esteja muito apegado, ou preso nos nossos dilemas, nos nossos compromissos, nas nossas coisas. O que não é errado, assumir os seus compromissos, mas de uma forma desequilibrada. Essas coisas têm nos roubado o nosso olhar de onde ele tem que estar. Imagine que a gente recebesse, né, uma imaginação bem louca, né, mas só. Imagine que a gente recebesse uma visita aqui hoje de um dos apóstolos. Se Paulo viesse na Novo Tempo hoje, o que será que ele ia achar de nós? Se o Pedrão viesse, se o João Batista viesse, aí vocês iam saber o que era. Seu Haroldo fala que era bom que toda a porta da igreja tivesse um João Batista. Quando os irmãos chegassem, ele falava assim: oh, você é um pecador, viu? Vocês não são bons, não. E aí já entrava sabendo quem nós somos. Mas, irmãos, nós precisamos resgatar nas Escrituras, porque isso daqui não está escrito só para a gente como história. Isso daqui não está escrito só para a gente ver e falar: uau, que bênção. Isso daqui está escrito para a gente viver todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus ela é viva. Essa palavra não é de ontem, essa palavra é de hoje. Essa palavra para mim e para você é para hoje, irmãos. Então, eu não posso usar a desculpa: mas eles estavam num avivamento, mas tinha acabado de acontecer. Não, nós podemos resgatar isso. E a minha oração hoje, né, através dessa palavra, é que o Espírito Santo nos mova, nos incomode, abra os nossos ouvidos, renove a nossa fé, através da palavra do Senhor, para a gente meditar um pouco aquilo que o Senhor fez na vida deles e aquilo que o Senhor espera de nós. Primeiro, eu queria falar a respeito de como era a expectativa desses homens antes de Jesus chegar. O que eles esperavam? Eles esperavam... Você acha que eles estavam esperando Jesus na primeira vinda? Vocês acham que eles estavam esperando? Eles estavam esperando. Eles estavam esperando Jesus na primeira vinda. Por quê? Porque a Bíblia falava, porque os profetas falavam. Os profetas falavam que iria vir um rei. O filho de Davi iria chegar.
Então era um povo que sofreu, um povo que muitas vezes desobedeceu, um povo que sofreu consequências de pecado, um povo que acabou pecando tanto que perdeu os seus reis e foi cativo na Babilônia, e quando volta da Babilônia não tem mais rei, eles até reconstroem a Jerusalém, reconstroem o templo, mas eles não têm mais rei, porque eles estão sempre submetidos, eles estão sempre abaixo de um império, ou babilônico, depois foi o grego, depois foi o romano, eles não tinham mais independência. Mas tinha várias palavras proféticas de que viria um filho de Davi, um descendente de Davi, que seria esse rei. Então, eles tinham uma grande expectativa para a volta desse rei. João pregou aqui a semana passada a respeito do reino de Deus. E nós sabemos hoje que a maioria dessas palavras e promessas dos profetas se cumpriram em parte na primeira vinda, mas vai se cumprir na totalidade na segunda vinda. Porque o rei veio na primeira vinda e fez o sacrifício. Agora ele vai vir na segunda vinda e vai trazer a justiça. E os profetas falavam, irmãos. Daniel profetizou há 70 semanas e eles faziam conta. Eles estavam ali sabendo que naquela época mais ou menos ia chegar o Messias, assim como nós temos a esperança da segunda volta de Jesus. Então, eles tinham uma expectativa de que viria alguém para tirar eles daquela situação que eles estavam vivendo, daquele jugo que eles viviam. Eles esperavam um libertador, eles esperavam um salvador, eles esperavam um salvador na mente deles político, social, que ia livrar, que ia ser agora o rei deles, que a vida deles ia mudar. Era essa a esperança que eles tinham. Um rei forte como Davi, que Davi foi um grande guerreiro, poderoso, sábio, adorador. Então, aparentemente, eles faziam essa ideia, talvez, do Cristo parecido com o Davi que a Bíblia narrava. Só que ele se surpreende quando o Cristo, já aos 30 anos, se apresenta para eles como Cristo, quando João Batista fala, olha, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles passam a seguir esse Cordeiro de Deus. E aí eles vão, os discípulos, aqueles que saem da multidão e passam a seguir Jesus de perto, eles vão sendo ensinados por Jesus, eles vão vendo Jesus pregar, eles vão vendo Jesus operar milagres, eles vão ouvindo Jesus e o coração deles vão se voltando totalmente em amor para eles, e eles passam a crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Messias prometido, que é o Messias esperado, mas eles já começam a ver que, em parte, aquilo que eles esperavam já não era bem assim, porque esse rei, ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura. Esse rei, ele teve uma vida normal e simples. Ele brincou na rua de Nazaré, e Nazaré era um bairro bem humilde. Ele cresceu ali. Até os 30 anos, a gente tem uma menção de Jesus aos 12 anos, quando ele vai para o templo e fica ali falando da palavra com os religiosos da época, e depois, quando ele aparece aos 30 anos. Jesus viveu uma vida completamente normal, ajudando o seu pai, enquanto era vivo. Ele tinha uma profissão, carpinteiro. Agora ele aparece, pensa se a cabeça não buga. Mas aí, convivendo com Jesus, andando com Jesus, vendo os milagres, recebendo eles que creram, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, sim, ele é o Filho de Deus, mas lá no fundo, ainda a expectativa vai chegar uma hora que ele vai se revelar e ele vai acabar com esse Império Romano e a gente vai fazer alguma coisa. E isso estava na cabeça dos discípulos o tempo todo. E aí o que acontece é que, de repente, o Senhor começa a falar para eles que vai morrer. E a Bíblia fala que Jesus falou para eles pelo menos umas 3 vezes, é que se repetem nos evangelhos. 3 vezes abertamente Jesus fala para eles. Jesus fala, eu vou só citar, não precisa abrir. Fala em Mateus 16, 21, logo quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá eles estão em Cesareia de Filipe. E ele vai falar para eles, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra, seja morto e ressuscite no 3º dia. É quando Pedro vai falar, não, o Senhor não vai fazer isso, não. Marcos e Lucas vão registrar a mesma coisa.
Mateus 17, ele vai falar de novo. Eles estão na Galileia, durante uma viagem com os discípulos, ele vai falar de novo para eles: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aí, quando está ali perto da Páscoa mesmo, que eles estão indo para Jerusalém, um pouco antes da que Jesus vai entrar naquela entrada triunfal, Mateus 20, do 17 ao 19, ele vai falar outra vez: o Filho do Homem será entregue, condenado à morte, entregue aos gentios, escarnecido, açoitado, morto, e ressuscitará ao terceiro dia. Ele estava avisando ou não estava? A princípio eles não acreditaram. Pedro: não, a gente vai com o Senhor até a morte. E aqui, quando ele fala aqui, em Mateus 20, ele fala mais claro, que ele vai ser escarnecido, que ele vai ser açoitado, que vai ser morto. Mas ele fala em todas as vezes que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Não é? Fala ou não fala? E aí, na ceia, quando chega a ceia do Senhor, ele vai falar outra vez. Quando ele pega o pão: esse daqui é o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Ele pega o cálice: esse daqui é o meu sangue, que vai ser derramado por vocês. Esse é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós. Aqui ele não anuncia assim, abertamente, mas ele estava falando ali. Por quê? Porque na mesa da ceia ele começa a dar instruções. Ele vai lavar os pés dos discípulos, ensinar humildade. Ele vai falar que ele vai para o Pai, que não é para eles ficarem desesperados. Ele vai falar que ele vai, mas ele vai enviar outro Consolador. Ele começa a dizer que ele vai se ausentar. Ele começa a dizer que eles vão ficar só. Ele começa a ensinar que vai vir um Espírito Santo. Jesus estava falando o tempo todo. E aí chega uma hora na ceia que eles cantam um louvor e eles falam: vamos que está chegando a hora. E Jesus vai para o Getsêmani. Ali a gente conhece a palavra, ele chama Pedro, Tiago e João, ele vai orar no Getsêmani. Ele vai falar para eles: orem comigo que eu estou angustiado até a morte. E eles dormem. Até que quando chegam ali os soldados romanos, junto com os judeus, para prender Jesus, eles ficam ali assustados e vão pegar em espadas, e aquilo tudo assusta muitos discípulos. O que estava acontecendo? Eles não estavam esperando que o Messias prometido realmente ia morrer, e ainda ia morrer numa cruz. A morte mais humilhante daquela época e mais dolorosa. E o Senhor foi se revelando para eles. Mas quando realmente Jesus é pego, a gente conhece a palavra, eles se dispersam, eles fogem, eles estão com medo. Pedro nega. A Bíblia narra que o único dos discípulos que ficou com Jesus foi João. Os outros fugiram todos. O que estão pensando? Eles estão pensando: acabou tudo. Acabou a nossa expectativa, acabou o que ia acontecer. E aí o Pedro vai seguir ele de longe, tudo aquilo que está acontecendo, irmãos, mas eles não tinham noção do que hoje nós temos. Até aqui, que eles estão fugindo, eles não têm noção do que hoje nós temos. Que o nosso Deus deixou o seu reino de glória, se fez carne, habitou entre nós, andou com a gente como um simples ser humano. E esse Deus entrou na história, se fez homem. Outro dia o Arlindo usava um exemplo que é como se alguém se tornasse uma barata, né? E ele se faz homem e ele vai morrer na cruz por mim e por você. E a gente não pode se acostumar com essa história. Isso tem que abalar a gente todos os dias. Nosso Deus deixou o seu reino de glória, porque nós estávamos condenados à morte eterna. E morte não é só aqui parar o coração e parar o cérebro e enterrar, não. A morte eterna está para sempre longe de Deus. Morte eterna significa o inferno. E era isso que toda a humanidade estava destinada, ao inferno. Mas o Deus de amor que nos criou disse: eu não vou ficar longe deles. A única forma de Deus nos ter de volta de novo, a única forma de o Senhor nos dar a vida eterna junto com Ele, era pagar essa condenação. Porque Ele mesmo disse: o dia que vocês pecarem e desobedecerem, vocês morrerão. E essa morte, eu repito, era a morte eterna. E aí, o que Deus faz?
Só um homem pode pagar o pecado do homem. Só isso será justo. Por isso ele se rebaixa a isso, irmãos. E o Deus que tem todo o poder, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que fez os céus, as estrelas, o mar, as galáxias, o Deus que fez a atmosfera, o Deus que fez todas as coisas, que tem equilíbrio de todo o universo. Outro dia nós ouvimos aqui, se o sol ou se a lua tivesse 1 milímetro de distância, 1 centímetro, talvez essa terra seria destruída, mas Deus é o Deus que colocou as coisas nos seus devidos lugar, nos ama, e Ele não foi em qualquer outro planeta para morrer, Ele veio para morrer no planeta Terra, porque nós somos especiais para esse Deus. Aleluia. Essa morte era para mim e para você. Essa condenação era para mim e para você. O que Ele faz? Ele vai morrer para nos inocentar. É que nem aquela ilustração que eu já contei aqui algumas vezes, de que haviam irmãos gêmeos. Ele se tornou um criminoso e foi preso, e no seu país ele foi condenado à morte. O outro se converteu e se tornou um cristão. E o irmão dele tinha uma data para a execução. E um dia antes da execução do seu irmão, ele vai no presídio fazer uma visita. E quando chega lá nessa visita, ele fala para o irmão, troca de roupa comigo. E eles trocam a roupa. E o irmão crente fica. E o irmão condenado à morte vai embora. E quando ele sai para fora da prisão, ele vê que tem um bilhete no bolso. E o irmão fala assim, eu sei que amanhã eu vou morrer. E eu vou encontrar com o meu Senhor. Você ainda não conhece. Você tem a chance de procurar. E quando esse irmão lê isso, ele quer voltar, ele volta de novo. Não, olha, eu sou culpado, meu irmão fez isso, só que quando ele chega, é tarde demais. E as autoridades falam, a morte já foi, você está livre, ele já morreu no seu lugar. É o que Jesus fez por mim e por você. A morte era para nós. Ele morreu no nosso lugar e diz, vão, sejam livres, vivam, caminhem. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu vou ensinar vocês. Eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Eu vou operar milagres na vida de vocês. Eu vou dar do meu poder sobre a vida de vocês. Assim como eu curo, vocês vão poder curar também. Assim como eu amo, vocês vão poder amar também, porque Ele repartiu com a gente, irmãos. Essa unção. E a cruz não foi qualquer morte. A cruz foi essa morte horrível, dolorosa, humilhante, onde os homens eram pendurados nus. Jesus ficou nu diante da mãe dele, diante das mulheres, diante de todas aquelas pessoas. E a nudez não era tudo. Ele estava açoitado, a sua pele estava rasgada, ele tinha muita dor. E isso não é tudo. Eles zombando, dizendo que ele era rei, colocaram coroas de espinho, e aqueles espinhos estavam entrando na cabeça dele. Ele foi com pregos desse tamanho, transpassou seus pés e as suas mãos. E ele estava ali, ele olha para aquela multidão, ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi ali, irmãos, por mim e por você. E isso precisa mexer com a gente todo dia que a gente fala da cruz. A gente precisa despertar, irmãos, e levantar o nosso olhar para o Senhor. Até que em 6 horas de sofrimento, Ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a frase que ele diz é, está consumado, tetelestai, significa, sabe o que se está consumado? A dívida está paga. Eles estão livres. É isso que o Senhor fez por nós. E aqueles discípulos ficam frustrados. Eles não têm noção aquela hora o que foi aquilo, eles ficam frustrados. Morreu o Senhor, Jesus morreu, sabe o que aconteceu? Eles esqueceram que Jesus tinha falado tantas vezes que ele seria morto, mas eles iam ressuscitar ao 3º dia. Eles esqueceram, não há indícios dos discípulos com alguma esperança de falar assim, vamos ver o que vai acontecer. Lembra? Ele falou que ia ressuscitar. Não há mais esperanças na vida deles. A Bíblia diz que de madrugada as mulheres vão com as especiarias para tratar do corpo de Jesus e elas são surpreendidas por anjos que falam assim, o que vocês estão procurando aqui?
Vocês estão procurando o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Elas veem anjos que dizem assim, vão lá e anuncia para os discípulos, para os discípulos e para Pedro que ele ressuscitou, e ele vai encontrar com eles na Galileia. A Bíblia narra que Maria Madalena, que o próprio Cristo aparece para Maria Madalena, a primeira pessoa que ele realmente aparece. Ela confunde que ele é o jardineiro, até que ele ouve o nome dela. Maria. Imagina o que foi para Maria ouvir de novo aquela voz. Irmãos, a ressurreição foi algo muito poderoso. A Maria ouve de novo a voz dele. E ele vai falar para elas, vão avisar os discípulos que eu vivo. E elas saem correndo avisar. Quando chega lá, sabe o que acontece? Eles não acreditam. O Pedro e o João até correm, vão ver que realmente o túmulo está vazio, mas eles não acreditam. Depois de Maria Madalena, Jesus vai encontrar com 2 discípulos que estão indo embora também frustrados, decepcionados. Eles estão indo embora para Emaús e Jesus vai andar junto com eles. E vai perguntar para eles, o que está acontecendo? Porque eles estavam tristes. E eles começam a narrar. Você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém nos últimos dias? Você não sabe que Jesus, o Nazareno, foi preso e foi morto com morte de cruz? E nós esperávamos que ele fosse aquele que fosse redimir o nosso povo. Eles estão trazendo um relato de desesperança, de frustração. E a Bíblia diz que Jesus diz para eles, nécios, como que vocês estão pensando isso? Vocês não lembram das Escrituras? Vocês não lembram do que está escrito? E ele começou a falar das Escrituras, falou dos escritos de Moisés, dos profetas, dos salmos, mostrando que o Cristo ia padecer antes de entrar na sua glória. Eles caminham com Jesus 10 quilômetros, de 10 a 11 quilômetros, eles sentem ele pregando a palavra, mas eles não reconhecem, até que, quando chega na porta da casa deles, eles vão entrar, e Jesus faz que vai passar, e eles falam, não, por que você não entra? Fica um tempo conosco. E a Bíblia diz que quando eles sentam para comer o pão, e quando Jesus vai dar graça, os olhos deles são abertos, aleluia! Os olhos deles são abertos na mesa, os olhos deles são abertos no partir do pão. A mesa, a ceia, o partir do pão é lugar de revelação, igreja. É lugar onde o Senhor abre os nossos olhos. E eles viram Jesus vivo, e Jesus desapareceu no mesmo instante, e a Bíblia diz que eles voltam correndo para Jerusalém, porque agora não tem mais frustração, agora eles viram Jesus vivo. E a Bíblia fala em Marcos, abre lá em Marcos. Em Marcos 16, que eles vão contar para os outros discípulos e eles também não creem. Marcos capítulo 16. Não, antes. 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, o que aconteceu? Não acreditaram. Versículo 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam ao caminho do campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Eles não deram crédito, irmãos. Até o momento em que o próprio Cristo aparece para eles. Até o momento que o próprio Cristo aparece, isso é que vai mudar tudo na vida desses homens. Aqueles homens que tinham visto tanto, aqueles homens que caminharam com Jesus, é isso agora, o poder da ressurreição é o que vai mudar tudo. É o poder da ressurreição é que vai tirar os olhos deles de estar chorosos, cabisbaixos e frustrados, e vai elevar os olhos deles para um tempo de esperança.
E eu estou aqui, irmãos, para lembrar a gente, 2000 anos depois, de novo, que é nesse lugar que nós temos que colocar os nossos olhos. Nós temos que levantar os nossos olhos para o Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Porque o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor tem a alegria verdadeira do céu, porque o Senhor tem a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor quer nos revelar aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, o que não subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem reservado, sabe para quem? Para aqueles que Ele amam. Deus tem coisas extraordinárias a revelar para nós, irmãos, e hoje o Senhor está nos chamando, perguntando onde está o seu olhar. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Aleluia. Eles estavam ali, eles não tinham acreditado, mas o Senhor foi até eles, Ele entrou, as portas estavam fechadas. Eles tomaram o maior susto, pensavam que era um fantasma, e Jesus falou: não, sou eu, não tenham medo. Ele vai falar: Pai, seja com vocês. Vocês querem tocar aqui para ver que eu sou carne? Quer tocar? Vocês têm alguma coisa para comer, para ver que não era um fantasma, porque o Espírito não come? E comeu com eles, e aquilo mudou tudo, irmãos. Aquilo mudou tudo. Esses homens que estavam ali dentro dessa casa, trancados com medo que os romanos iam vir e fazer o mesmo com eles, que os judeus iam vir acabar com eles, esses homens que estavam trancados ali, eles têm a vida deles totalmente mudada. Quando eles veem o Cristo vivo, e a Bíblia diz que o Senhor vai falar assim: agora é com vocês, agora vocês vão pregar o Evangelho, agora vocês precisam anunciar. Isso fez com que a fé deles aumentasse, isso fez com que o amor deles pelas pessoas aumentassem. Isso fez com que eles levantassem o olhar. E eles viram o Cristo vivo. Eu quero lembrar para mim e para você que a gente já também sabe que Jesus morreu e ressuscitou. A gente já também sabe que Ele disse para a gente: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente também sabe que Ele vai voltar de novo. A gente sabe, irmãos. E é por isso que hoje o Espírito Santo está dizendo: tira o seu olhar das circunstâncias, tira o seu olhar da dor, tira o seu olhar das coisas dessa terra. Levanta o seu olhar, porque Cristo vive. Porque Ele é vivo. A gente não está nessa terra sozinho, a gente não está largado. Nós temos um Deus por nós, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus ficou caminhando por essa terra por 40 dias, ressurreto, que Ele apareceu para muitas pessoas. Atos 1:3 diz: depois de ter parecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Imagina o que eles ouviram a respeito do reino, que para eles talvez era só assim, não era do romano, não. O Senhor começou a falar para eles do reino de Deus, que era muito maior. Tudo aquilo que a gente tem pregado, e muito mais talvez eles ouviram do que nós, mas eles ainda não compreendiam totalmente, sabe? Deixa a sua Bíblia aberta, se está aberta aí, deixa. Eles ainda não compreendiam totalmente, mas o Senhor ia revelando progressivamente. Versículo 4 de Atos 1. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Eles ainda estavam achando que era ali, naquela hora. Não tinha entendido ainda. O Senhor vai falar: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O que vai acontecer agora? Agora é hora disso aqui, ó. Vocês vão receber poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Versículo 9, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos onde estavam? Fixos no céu. Enquanto Jesus subia,
Esses 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia! Vocês vão ver isso de novo. Irmãos, a ressurreição é o fundamento da fé cristã. O apóstolo Paulo fala assim, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós temos um Deus vivo, que não nos abandonou e que vai voltar. Isso aqui mudou completamente a vida dos homens que estavam com medo, que estavam presos dentro dessa casa. Mudou a vida deles. Eles não queriam mais estar trancados. Uma fé encheu o coração deles. Eles queriam sair pregar, eles queriam orar, eles queriam buscar. O Senhor, calma aí, fica aqui em Jerusalém, que ainda precisa acontecer mais alguma coisa. Eu vou revestir vocês de poder para vocês irem. E esses homens estavam ali orando em Jerusalém. E o Senhor revestiu eles de poder, do poder do Espírito Santo. Digo para mim e para você, o Senhor também nos revestiu do poder do Espírito Santo. O Senhor também nos deu o Espírito Santo. Quando a gente está aqui adorando e você sente uma presença diferente, você não contém as lágrimas. Ou quem não chora, né? Porque não é todo mundo que chora. Ou quem não chora sente aquela coisa boa no coração. É ou não é? Isso não é uma sensação humana, irmãos. Isso é o Espírito Santo mostrando para você que Ele está aqui. O seu homem interior é o Espírito dentro de você. Você tem o Espírito Santo em você. E esses homens, então, aqueles que fugiam agora, eles estão dispostos a pregar o Evangelho, a sofrer perseguição, a morrer se for preciso, mas a gente não vai ficar mais trancado em lugar nenhum. Eles saem divulgando desse Deus que se fez homem, que morreu na cruz, que ressuscitou, que eles viram. E que eles vão ressuscitar também, que Jesus ensinou isso. Eu sou só o primeiro, um dia vocês vão ter corpos glorificados como o meu. Aleluia. Era isso que o Senhor estava ensinando para esses homens. Eles mudaram a perspectiva. Eles não tinham mais medo. Os olhos deles tinham saído do natural. Eles sabiam que os olhos deles estavam agora nesse reino celeste. Isso fez eles mover com paixão. Isso fez eles entenderem as promessas desse reino. Por isso eles não tinham medo da morte. Porque morrer significava estar diante de Jesus e ver Ele de novo. Porque morrer significava eu cheguei primeiro no reino dos céus. Eles não tinham medo. Hoje nós temos medo de qualquer coisa. Nós precisamos que o mesmo poder da ressurreição mexa com a gente, irmãos. De saber que Jesus está vivo, que nós seremos assim também. Enquanto, para eles, cada uma dessas coisas que aconteciam chocavam eles, impactavam tremendamente. Ver Jesus ressurreto impactou tremendamente. Ver ali os buracos, vivo, comendo, impactou tremendamente. Ver Jesus subindo, anjos falando, impactou tremendamente. Paulo, quando converte, a Bíblia diz que Jesus leva ele, mostra para ele até o 3º céu. Ele volta falando, eu não posso falar para vocês as coisas que eu vi, que são coisas indizíveis. João é arrebatado lá no Apocalipse e ele vê o céu, ele vê o que acontece. Então isso muda a vida deles, isso foi chocante para eles. E eu quero lembrar, para nós não é chocante, porque a história está escrita. Nós sabemos o que aconteceu, a gente não tem surpresa, irmãos. Está pronta a história aqui. A gente não tem surpresa que Jesus ressuscitou, a gente não tem surpresa que Ele foi levado ao céu. A nossa surpresa, mas que não é surpresa, a gente só tem expectativa, é que a gente vai ver Ele de novo descendo. Essas coisas precisam impactar para nós, para onde nós estamos olhando, igreja. É isso que o Espírito Santo tem queimado no meu coração, para onde nós estamos olhando. Eu sei que você tem os seus perrengues, eu sei que você tem as suas dificuldades, eu sei que você tem as lutas nas emoções, na carne, com as coisas materiais, eu sei, mas o Senhor está nos chamando a olhar para cima, porque quando eu olhar para Ele, vai ser diferente as coisas dessa terra. Quando eu tiver uma perspectiva daquilo que eu vivo no céu, as coisas da terra ficam mais leves, irmãos.
É isso que o Senhor está pedindo para a gente tirar os olhos dessa terra. Nós estamos focados muito em outras coisas. E mesmo sabendo do amor de Deus e de tudo isso, parece que isso não tem sido suficiente para nos fascinar. Eu oro para que o Espírito Santo bombardeie, sei lá, nossa mente, nosso coração com essas verdades, de uma forma que os nossos olhos sejam abertos e a gente fique fascinado por Ele e diz, Senhor, tudo que eu vivo aqui, Deus, eu não mereço, Senhor. Tudo que o Senhor já me deu, eu não mereço, Senhor. Oh, Deus, que bondade é essa? Que livramento é esse? Que Pai é esse que o Senhor é? Que não me deixa faltar nada? Que Pai é esse que me sustenta, que me fala de amor? Isso precisa mexer com a gente, isso precisa nos fascinar. Hoje o Espírito Santo nos diz, levanta os teus olhos e olha para cima. Olha para os olhos de Jesus, que não tira os olhos de você. Olhe para esse que está se preparando para vir encontrar com a gente de novo. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso olhar. O que tem acontecido com a gente é que, semelhante às histórias da Bíblia, nós temos nos deixado levar. Quando o povo recebe a Canaã, a gente sabe que quantos milagres extraordinários Deus fez para dar aquela terra para eles, gente. No Egito, no deserto, nas guerras contra aqueles povos, como o Senhor agia, muralhas caíam, o Jordão se abria, o mar se abriu e tudo isso. E quando eles chegam na promessa de Deus, eles começam a se contaminar com os povos daquela terra, e eles esquecem o Deus que fez tanto por eles e começam a adorar ou se contaminar com as coisas dos deuses daquela terra. Sempre foi assim. E o Senhor fala para o seu povo, né, vocês estão me traindo, adulterando. Lá para frente, o povo que vai para a Babilônia, a mesma coisa. Muitos deles eles se perdem na Babilônia, mas muitos se preservam, como Daniel, como Jeremias, como Ezequiel e como tantos outros se preservam na Babilônia. Mas aquelas pessoas, eles estavam tomando a forma daquele lugar. A mentalidade daquele lugar. Sabe o que acontece com a gente? É que a gente tomou a mentalidade das coisas dessa terra. A gente tem televisão, a gente tem celular, a gente tem propaganda, a gente tem marketing, a gente tem a nossa carne que só gosta do que não pode. Então, a gente vai tomando a forma dessa terra, mesmo de uma forma imperceptível. É a cultura dos nossos dias, é a cultura do Brasil. Então, a gente entra naquela que não tem nada a ver, ou a gente, distraidamente, perde o foco de onde tem que estar o nosso olhar e começa a colocar o foco aqui, em coisas que até parecem lícitas, mas tiram o foco do nosso olhar, nas coisas dessa terra. E a nossa mentalidade vai mudando. Então, essas são uma das respostas por que a gente não vive como eles viveram. Apesar de saber da morte, da ressurreição, do retorno, do milagre, do derramar do Espírito Santo, desse poder que está à disposição nossa e da igreja. Isso parece que está cauterizado, parece que é uma história que a gente está acostumado a ouvir. E o diabo não brinca. Não é só a nossa carne. Nós temos um adversário. Ele não brinca. Na criação, ele foi lá tentar Eva. Ela não caiu. Adão não caiu também. Ele é tão sagaz que ele foi tentar o Cristo. Ele foi tentar Jesus, quando Jesus estava jejuando. Por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus tinha como resposta a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho poder, mas não é hora de eu mostrar meu poder aqui assim, não. Ele fala para Jesus: olha aqui os reinos desse mundo. Olha os reinos desse mundo. Tudo isso eu te darei se você, prostrado, me adorar. Não vai querer? Olha. Por que você não se joga? Os anjos vão vir te segurar.
Ele foi tentar Jesus, irmão. Você acha que ele não vai tentar você? Para você perder o foco do que Deus tem para a tua vida, do teu propósito. Ele vai tentar você e ele tenta em todo o tempo. Agora, se eu estiver com meus olhos aonde meus olhos têm que estar, eu não vou cair nas tentações, nas armadilhas de Satanás. É isso. Não tem ninguém ileso. Se Cristo não foi ileso dele, imagina eu e você. A Bíblia fala de Demas, né? Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, fala assim: o Demas nos abandonou, amando o presente século. Ou o Demas era um presbítero com Paulo. O Demas era um homem que fez muito a obra, pregou muito o evangelho, mas chegou uma hora que as coisas dessa terra aqui chamou a atenção e ele abandonou tudo por causa das coisas daqui, irmãos. Então, esse é um risco e nós precisamos nos aperceber, porque a gente começa a achar que a gente consegue fazer as coisas com as nossas mãos, a gente consegue pensar que a gente resolve as coisas, e a gente precisa aprender que aqui nós vivemos dependente desse Deus. Nós precisamos levantar o nosso olhar, porque as coisas dessa terra às vezes nos deixam tão ocupado, que a gente não tem tempo para o nosso Pai, para o nosso Criador, para o nosso Deus, para aquele que morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida dele. A gente não tem tempo para a missão que Jesus pediu para a gente fazer, porque a gente está ocupado com as coisas dessa terra. E hoje o Espírito Santo está falando para nós aqui, hoje, volta, volta. Esse Deus que não desiste de nós está falando para nós hoje, volta, 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 volta. Volta, o mesmo Jesus que foi andar com os discípulos que estão voltando para casa, ele está passeando aqui hoje no nosso meio, ele está aqui olhando para cada um de nós. Esse mesmo Deus está aqui nesse lugar dizendo: eu quero que vocês voltem, eu tenho poder para aquecer os corações frios, eu tenho poder para renovar os que estavam desanimados, eu tenho poder para fortalecer os que estão fracos. Ele não desistiu de nós, igreja. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você que está desistindo. Ele não desistiu de você que está caindo. Ele não desistiu de você que já não sente mais nada. Como ele foi caminhar com os discípulos de Emaús, ele está aqui. Ele está aqui para mostrar para mim e para você: vamos voltar de novo. Vamos voltar. E eu quero mostrar para onde você deve olhar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, nós precisamos reconhecer essa presença, tirar os olhos de qualquer coisa e olhar para Ele. Esses primeiros cristãos foram impactados quando eles viram a cruz, repito, pelo poder da ressurreição. E eles foram impactados com o que eles receberam de ensinamentos a respeito do reino dos céus. E talvez uma das coisas que não nos impacta muito ao olhar para cima é que talvez verdadeiramente a gente não acredita no reino dos céus. Talvez a gente não acredita. Esses homens aqui, eles estavam tão fascinados por o Senhor. A Bíblia diz que eles, quando apanhavam por causa de Jesus, sabe o que acontecia? Eles sorriam, ficavam alegres. Se achavam privilegiados. Nós sofremos por Ele também, porque entenderam que Ele deu a vida por eles. Ser mártir era uma honra. Para eles, entendiam que não acaba aqui, que eles iam chegar lá. Agora eu quero lembrar vocês de novo, irmãos, já falei isso aqui algumas vezes, o céu é real. O céu é real, o céu é físico. Não é como a gente aprendeu, como a gente pensava, que eram só nuvens, que a gente vai caminhar nas nuvens de algodão e vai pular amarelinha nelas. Não é assim, irmãos, não é assim. A gente foi criado com essa cultura por causa do catolicismo, por causa de um monte de coisa, da filosofia, que eu não preciso explicar esses detalhes agora. Mas a gente foi criado com essa ideia, que o céu é só espiritual e que só aqui é material. Não, o céu é material também. É uma dimensão, é um lugar onde as coisas têm forma.
Lá tem jardim, lá tem flores, lá tem árvores, lá tem tronos, lá tem anjos, lá tem homens de carne e osso. Jesus está lá de carne e osso. Elias está lá de carne e osso. Enoque está lá de carne e osso. E há quem pense que Moisés está também, não sabemos se ele ressuscitou, porque ninguém nunca achou o corpo de Moisés. Agora, homens de carne e osso, como eles estão numa dimensão que é só etéreo, fumaça. Não, irmãos, o céu é real. E quando nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos chegar nesse outro mundo. Nós vamos chegar nesse outro mundo. Ele é transitório, Ele vai estar lá até que Jesus volte, porque aí vai acontecer tudo isso, vai descer a Nova Jerusalém, vai vir novos céus, vai vir nova terra. Então, irmãos, nós precisamos acreditar que o céu é real. Deus criou o céu. Gênesis diz que Deus fez o firmamento e chamou o céu. O Deus Criador fez o céu e entrou para dentro dele, para habitar dentro dele como um ser humano, comigo e com você. E o desejo de Deus é habitar para sempre com a gente, irmãos. Esse é o desejo de Deus e isso vai acontecer. Isso vai acontecer, irmãos. A Bíblia fala em Hebreus que as coisas que tem aqui na terra, que o Senhor pediu para fazer, sabe o que Ele pediu para fazer? Cópia do que já tem lá no céu. Eu não sei se eu coloquei Hebreus 8 aí, não? 8:5. Eles ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Cores, especificidades, tudo. Agora, por que você acha que quando o tabernáculo ficou pronto, Deus se manifestou dentro dele? Há um tabernáculo no céu, sabia? Sabia que há um tabernáculo no céu? Vamos ver esse outro versículo, Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Aleluia. Aqui na terra, na época de Moisés, por perdão dos pecados, tinha que matar um animalzinho, e o sumo sacerdote entrava lá com sangue, derramava o sangue para o povo ter perdão de pecado. Tem um santuário no céu. E Jesus não entrou com sangue de nenhum animalzinho. Ele entrou lá com o seu próprio sangue. E diz: Pai, eles estão livres do poder do pecado. Pai, eu trouxe eles de volta para o Senhor. Pai, eles vão estar de novo com a gente eternamente aqui. O meu sangue pagou essa dívida. O céu é real, irmãos. Jesus entrou nele. E o padrão para viver nessa terra continua sendo o padrão do céu. O padrão para viver nessa terra continua sendo o padrão do céu. Por isso, aonde precisam estar os meus olhos? No Senhor, nas coisas que são de cima. Eu vou ser irresponsável, vou viver como uma pessoa no mundo da lua. Não, eu vou viver olhando para Jesus, orando, buscando a presença dEle, porque Ele vai me dar estratégia, porque Ele vai me dar poder, porque Ele vai mudar as coisas daquilo que está no céu para a terra. Aleluia. Quando Jesus vai ensinar o povo a orar, que eles perguntam: Jesus, ensina-nos a orar. Vamos começar a orar no começo aí. Como é que Jesus ensina? Pai nosso, santificado, seja feita, como? Assim na terra como é no céu. A vontade de Deus que Ele quer fazer aqui na terra é como está lá no céu. Então, irmãos, quando o Senhor te cura de uma enfermidade, é porque no céu não tem doença, e Ele quer fazer aqui na terra como é no céu.
Quando você recebe uma provisão, você está sem dinheiro e alguém, como disse o Cleito, te paga uma conta, ou recebe um presente, ou qualquer... Eu já vivi muitos milagres assim. O que acontece? Senhor, de onde saiu tudo isso? Saiu das mãos de Deus, porque no céu não tem necessidade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Aí você está passando por provações, por perseguições. O Senhor te dá graça, porque o Senhor te fortalece com aquilo que há no céu, irmãos. Deus está dizendo isso, nós precisamos olhar para o céu, porque se a gente estiver com os olhos nessa terra, nós vamos ficar como que presos. A Bíblia fala de uma mulher que andava curvada, né? Ela só podia olhar para o chão. Até que Jesus libertou e falou que aquilo lá era um espírito maligno. Essa mulher aqui, olha, foi liberta. Porque um demônio segurava ela corcunda. Nós não vamos ser corcunda por causa de demônio. Nós temos um Deus que ressuscitou. Nós temos um céu que é real. Nós temos um Deus conosco. Este é o lugar onde os nossos olhos precisam estar, irmãos. Outro texto, Mateus 6, do 19 ao 21. Palavras do Cristo. Não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Como que eu ajunto tesouros no céu quando o meu coração está nas coisas de Deus? Quando eu sou generoso para ofertar, como eu sou generoso para abençoar quem quer que precise, quando eu vivo as coisas do céu, eu estou juntando tesouro no céu. E se eu fizer o contrário, e esquecer as coisas de Deus, e deixar ele para segundo ou para terceiro lugar, porque eu preciso cuidar das minhas coisas aqui, eu estou juntando tesouro na terra, e o ferrugem vai acabar com tudo. Aqui, irmãos, é passageiro. Repito, não estou falando para você não ter sonho, não estou falando para você não fazer as coisas, não estou falando para você se tornar um monge, vender tudo que você tem e ficar lá. Não. Eu estou falando para as primeiras coisas estar nos primeiros lugares. Jesus é o primeiro. Eu olho para o Senhor para ter estratégia para eu conduzir minha empresa aqui. Eu olho para as coisas do céu para eu vencer as coisas da terra. E esses discípulos, era isso que movia eles. O poder da cruz, o poder da ressurreição, o amor de Jesus, a presença do Espírito Santo neles. Eles começaram a ver que quando eles oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados. Eles começaram a ver que quando eles oravam pelos mortos, os mortos ressuscitavam. Eles começaram a ver os milagres de Jesus acontecendo. E eu quero dizer, irmãos, não foi só com eles, isso acontece nos nossos dias, talvez não acontece no Brasil, talvez não acontece na nossa igreja, mas isso acontece na vida de discípulos ainda apaixonados com o fogo queimando. Então, a pregação desses homens consistia no quê? Em falar, não fica com o olho nessa terra. Abre Colossenses 3, do 1 ao 7. Já estou terminando. Colossenses 3, do 1 ao 7. Acho que eu coloquei. Portanto, se vocês... Olha como que começa. Eles falavam muito da ressurreição. Por quê? Eles pregavam assim. Quando você está sem Jesus, você está morto. Quando você converte a Jesus, assim como Jesus morreu e ressuscitou, quando você converte a Jesus, você morre para o pecado e você vive para Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Onde? Cristo vive. Cristo vive lá, assentado à direita de Deus Pai. Tem um trono real, um Jesus real, sentado num trono. Pense nas coisas lá do alto, e não das coisas aqui da terra, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, essa daqui é a segunda vinda, então vocês serão manifestados com Ele em glória. É quando o nosso corpo vai ser ressuscitado. É quando o nosso corpo vai ser glorificado. Vai levantado a túmulo se estiver morto e vai ser glorificado. Se estiver vivo, quando Jesus voltar, ele vai ser transformado. Versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da obediência. Vós também andaram nessas mesmas coisas
no passado, quando viviam nela. São coisas que tem que estar lá, passado. 1 Coríntios 15, 9, Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Aqui é um lugar de passagem, irmãos. Aqui é um lugar de passagem. Aqui é um lugar onde a gente precisa trabalhar para comer, comprar uma casa para morar, um carro para andar. Mas aqui vai acabar. É por isso que eu preciso dedicar minha vida à obra, ao reino, às pessoas, a fazer alguma coisa. Porque eu não sei a hora que o Senhor vai me chamar, eu vou estar com Ele. Paulo entendia tanto isso que ele fala assim, olha, eu não sei o que eu quero. Eu queria morrer para estar com Jesus. Mas eu também preciso estar aqui para fazer a obra. Não havia medo da morte, havia sede, anseio por encontrar o Senhor. Eram homens que estavam com a cabeça no alto, com os olhos no alto. Quando eles estavam presos, Atos 16, Paulo e Silas cantavam hinos e louvavam ao Senhor. Porque os olhos deles não estavam na prisão, não estavam no açoite, não estavam no tronco, não estavam no que eles estavam sofrendo, eles estavam cantando hinos ao Senhor. Eu quero dizer para mim e para você, eu não estou desmerecendo as suas lutas, mas comece a cantar e orar hinos ao Senhor no meio das suas adversidades. Coloque os seus olhos aonde vai colocar, porque vai acontecer terremoto também, porque vai mudar a circunstância também. O que muda é o foco de onde nós estamos. E o apóstolo Paulo, em outra palavra, falando a respeito do evangelho, a respeito daquilo que eles viram, daquilo que ele estava pregando, ele está dizendo, nós não devemos desanimar. 2 Coríntios 3, abre aí, irmãos, rapidão. Aleluia. Os irmãos do louvor podem ir subindo. 2 Coríntios 3. Eu coloquei aqui só um, mas... Deixa eu ver onde que eu vou ler. 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele nos mostrou a face de Jesus. Aí aqui, o 7, ele diz, temos, porém, esse tesouro, esse evangelho, esse poder do Espírito Santo, essa verdade, nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Sabe quem é o vaso de barro? Sou eu e você. O vaso de barro mostra que nós somos frágeis, que nós quebramos de qualquer forma, mas o Deus Criador decidiu colocar dentro de nós o poder do Espírito Santo. Então, por causa dessa coisa que é tão maravilhosa, o versículo 8 diz, então, por causa de tudo isso, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo a morte de Jesus, para que a vida dele se manifeste no nosso corpo. Estou aqui para falar, irmãos, que nós não vamos ficar desanimados, que nós não vamos ficar derrotados. Vamos ler junto de novo? 1, 2, 3. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida dele também se manifeste no nosso corpo. Você continua com a Bíblia aberta aí? Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também ressuscitará, nos apresentará juntamente com vocês. Porque isso é para o bem de vocês. É para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante. Ações de graças no meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, nosso homem interior se renova dia a dia.
Versículo 17, presta atenção. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. As coisas que não se veem são eternas. Aleluia. E qual que é o nosso desafio hoje, igreja? Nosso desafio hoje é, Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, dá-nos a revelação dessas coisas que parece que foram obscurecidas na nossa mente, no nosso coração. Senhor, coloca lágrimas de novo nos meus olhos quando eu ouvi falar da cruz. Senhor, que a minha perspectiva seja, Senhor, amado, o teu reino, que a minha vida seja uma entrega ao Senhor. Porque esse mundo aqui, irmãos, ele jaz no maligno. Esse mundo é do maligno. A gente não pode amar esse mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que neles há. Não ameis. O Paulo orou, pedindo, Senhor, tem um espinho na carne, o Senhor pode tirar. O Senhor fala assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você está aí se sentindo fraco, irmãos. O Senhor diz assim, eu vou estar com você nessa fraqueza para te fortalecer. Não é hora de eu tirar esse espinho, mas eu vou te dar graça para conviver com ele, e a minha graça te basta. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Tem espinho que ele vai tirar, tem espinho que ele vai dar graça para suportar. Deus não tem prazer de judiar de você, irmão, Ele te ama. Nós não somos desse mundo. Jesus orando por nós, em João 17, antes de ir para a cruz, Ele fala, Senhor, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, Pai, eu também não sou, irmãos, nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A Bíblia fala que nós estamos como peregrino aqui. A gente aqui é embaixador de trazer o céu para a terra. Nós somos embaixadores para trazer o céu para a terra. Não ameis o mundo e nada do que nele há. E aqui no mundo o Senhor vai te dar graça para você vencer. O Senhor vai te dar graça para você superar. O Senhor vai te dar graça para você avançar. O Senhor vai te dar graça para você amar. O Senhor vai te dar graça para você vencer. Ele vai te dar graça. Mas tira os olhos daqui e olha para Ele. Porque olhando para Ele, Ele vai te dar graça. Vamos ficar em pé. Aleluia.